Eu hoje, quando vinha para cá, abria a rádio e verifiquei que hoje era dia da contracepção. Nem sabia que havia um dia da contracepção, mas esse facto deu para se falar sobre a questão da segurança social, sobre a questão da ausência de nascimentos em Portugal, a demografia portuguesa, famílias numerosas, que tipo de legislação existe, etc. Isto tem tudo a ver com a situação das mulheres, como devem imaginar. E sempre foi uma questão, portanto, as mulheres e a política relativamente às mulheres sempre foi uma questão importantíssima, sobretudo a partir do século XX, desde logo porque eram elas que fabricavam carne para canhão, para as guerras, eram elas que fabricavam os produtores e havia momentos de desemprego onde elas não deviam fabricar tantos produtores, etc, etc. Relativamente à política das mulheres, as ditaduras normalmente são aquelas que elaboram digamos, um programa definido. Eu quero-vos dizer, para já, que para termos acesso à situação das mulheres temos que ir ao Código Civil. O Código Civil, que vigorou durante todo o Estado Novo e até 1978, até 1967 foi o Código Civil que se chamava do Seabra, que era um senhor que se chamava Seabra, de 1867, segundo o qual, basicamente, a mulher devia obediência ao marido dentro de casa. Portanto, o seu objetivo era casar-se e, dentro do lar familiar, devia obediência ao marido. Por causa disto, claro que não podia fazer uma série de coisas. Não podia comprar, não podia fazer comércio, não podia... coisas extraordinárias, o marido podia-lhe abrir a correspondência. Isto tenho que vos dizer que foi a última lei a seguir ao 25 de Abril, ficou esquecido. Em 1976 já tínhamos outra Constituição, uma Constituição de igualdade entre homens e mulheres, que ainda existia essa lei que o marido podia ler a correspondência da mulher. A mulher também não podia sair do país sem a autorização do marido, assim como os filhos, e havia uma lei importantíssima, que normalmente não é muito falada, que era o depósito judicial da mulher casada. O que é que era o depósito judicial da mulher casada? Porque isto vinha no Código Civil, como eu disse, de 1867, mas foi retomado pelos vários códigos de processo civil depois do Estado Novo, o de 1939 e 1961, ou seja, até 1967 do século XX, a mulher que, por qualquer razão, maus tratos, queria abandonar a casa familiar, podia ser retirada do sítio onde ela estava e colocada de novo na casa familiar. A partir de 1961, quanto muito, ela podia escolher outro sítio idóneo, entre aspas, onde ficar colocado. Como vê, isto, aliás, a professora Teresa Beleza, que tem uma tese de doutoramento muito interessante sobre estas questões jurídicas relativamente às mulheres, foi ela que analisou esta lei, que é o depósito judicial da mulher casada, que tem tudo a ver com a situação das mulheres no Estado Novo. Ou seja, se, por exemplo, digamos, houvesse maus tratos, ela queria sair de casa, o marido podia exigir que ela voltasse à casa familiar. Como se fosse um fardo, ela era colocada outra vez na casa familiar pela instituição judicial. Assim como havia estas questões, havia muitas outras. Por exemplo, a questão da produção, que eu ainda há pouco vos disse que é fundamental. Às vezes é preciso mais produtores, outras vezes há desemprego. Nos anos 30, quando o Estado Novo foi fundado por Salazar, havia uma situação de desemprego. E aqui vejam que isto remete, como é que a história nos remete sistematicamente para certas ocasiões. Eu quero aqui, de qualquer maneira, dizer que a história nunca se repete. Ou seja, as circunstâncias, os contextos, os fatores são sempre diferentes e, portanto, há sempre diferenças da forma como a história se desenvolve. Mas também é verdade que há certos fatores que se conjugam
que podem desencadear determinados fatores comuns. A questão do desemprego, por exemplo, eu daqui a bocadinho, no final, vou-vos dar alguns números atuais. É óbvio que quando há desemprego, normalmente são as mulheres que são mais atingidas. Em 1933, o Estatuto do Trabalho Nacional, de Oliveira Salazar, disse que ia fazer uma nova legislação laboral justamente para retirar as mulheres do mercado de trabalho liberal, onde o liberalismo as tinha colocado, portanto, a Primeira República, e retirá-las e levá-las outra vez ao lar. Isto era ideológico, mas tinha um propósito muito pragmático. Como havia desemprego, havia que retirar as mulheres, pelo menos dos postos de trabalho, onde havia desemprego masculino. E isto também era dito. Portanto, há uma mistura entre a ideologia e o pragmatismo, os resultados que se querem atingir. Outro exemplo, por exemplo, nós normalmente dissemos que no período antes do 25 de Abril as mulheres não podiam votar. Isto não é bem assim, porque vão se calhar ficar um bocado admirados, foi o Estado Novo português o primeiro regime em Portugal a conceder, atribuir, decretar, eu já vos digo porque é que eu utilizo a palavra decretar, o voto de certas mulheres. Ou seja, durante todo o período, evidentemente, na monarquia as mulheres não votavam, na República, como sabem, em 1911, toda a gente podia votar e não estava inscrito que as mulheres não podiam votar, todos os chefes de família podiam votar e há uma chefe de família, Carolina Beatriz Ângelo, que utiliza isso e vai votar, e imediatamente o regime republicano introduz uma lei dizendo todos os chefes da família do sexo masculino. Portanto, a Primeira República, assim como não permitia o voto aos analfabetos, também não permitia o voto das mulheres. Isto porque, pelas mesmas razões e com efeitos diferentes, pelas quais o Estado Novo e a própria ditadura militar, como sabem, de 1926 a 1932, há um regime de ditadura militar muito conturbado, e em 1931, o último ano em que se pode falar de eleições, digamos, que não chegou a haver, em 1931, o regime militar, da ditadura militar, concede o direito de voto às mulheres chefes de família para as juntas de freguesia, não para as câmaras municipais. Em 1933, já com Salazar e o novo regime, o Estado Novo, já com uma nova Constituição elaborada por ele, as mulheres passam a poder votar nas juntas de freguesia e para as câmaras municipais, em função sempre de serem chefes de família ou elementos da família. Porque é fundamental dizer que o Estado Novo não encarava homens e mulheres como nós encaramos hoje, portanto, como sujeitos individuais, cidadãos, cada um com os seus direitos. Encarava-os como elementos da família. Família é essa que era o núcleo primário, o mais pequeno núcleo do Estado Novo corporativo. Em 1934, as mulheres, que era, evidentemente, reproduzir e fazer filhos. E na família, a sua função no seio da família. Ora, no governo de Marcelo Caetano, isto muitas pessoas não sabem, há uma alteração nessa Constituição e cai a questão biológica. E isto porquê? Porque é na mesma altura em que, pela primeira vez, uma mulher se torna elemento do governo português, evidentemente nos assuntos sociais. Era uma Teresa, uma senhora que ainda está viva, e eu, aliás, vivo no Brasil, eu já tentei várias vezes entrar em contacto com ela, e é uma senhora que foi secretária de Estado pela primeira vez dos assuntos sociais. E obrigou a esta modificação na Constituição, mas é evidente que esta modificação na Constituição traz, ou pelo menos podia-se utilizar, estas leis. Não sei se também sabem que quando se dá o 25 de Abril, agora fiz uma enorme passagem para o 25 de Abril, evidentemente tudo isto muda, a Constituição muda, a igualdade muda, há o voto universal, mas há determinadas instituições que já vinham do tempo anterior. E uma delas, por exemplo, era a Comissão da Condição Feminina, que hoje até tem outro nome, que já vinha do tempo do corporativismo. Isto, só vos dou esta ideia,
cuja figura principal, além do Ministro das Corporações, era Maria de Lourdes Pintacilgo. Maria de Lourdes Pintacilgo, a seguir ao 25 de Abril, cria esta organização que é estatal da Comissão da Condição Feminina. Isto é muito interessante, porque vou-vos deixar com esta última ideia, é que o Estado Novo, ao dar funções diferentes a homens e mulheres, teve que, de uma certa forma, criar uma elite feminina ao lado da elite masculina. Assim, um pouco como no sistema do apartheid na África do Sul. Como aquilo era o sistema da apartheid, às 2x3 foi necessário educar médicos africanos, negros, engenheiros, etc. Aqui, como cada um tinha a sua função e o seu espaço, nas organizações femininas eram as mulheres que deviam dirigir essas mesmas organizações. O Estado Novo criou uma elite feminina, minúscula, porque toda a elite então no Estado Novo era muito pequena. A elite feminina é essa que depois, de uma certa forma, nós vamos descobrir a seguir ao 25 de Abril. Isto era só algumas pistas de raciocínio. Obrigada.